3 meses. Esse lançador de foguetes russo vem aterrorizando o exército ucraniano diariamente. Foguetes do lançador Boyevaya Machina 30 Smirch atingiram veículos, infraestrutura e tropas ucranianas. O que é assustador é que esse monstro pode disparar toda a sua salva de foguetes em menos de 1 minuto, 38 segundos. Se formos precisos, e tão rapidamente quanto, ele pode se recolher e desaparecer ao entardecer, tornando qualquer contra-ataque basicamente impossível agora. No início, a Ucrânia não sabia o que a atingia. Alguns foguetes surgiam do nada, atingindo aleatoriamente áreas civis em Kherson, Mykolaiv e Zaporizhia. Foram necessárias semanas de vigilância incessante antes que eles finalmente localizassem seu alvo, escondido a mais de 30 quilômetros dentro da Rússia. Eles viram ao vivo o Boyevaya Machina 30 lançar foguetes em campo aberto, recolher rapidamente e sumir na floresta próxima. Mas a Ucrânia não queria deixá-lo escapar de novo. Em minutos, enviaram 2 drones kamikaze ao lançador. Um atingiu o míssil, causando uma grande explosão e destruindo o sistema. Agora, deixe-me apresentar a incrível equipe responsável por eliminar não apenas esse lançador de foguetes ameaçador, mas também mais de 12 bilhões em equipamentos militares russos, incluindo mais de 2.000 tanques e 3.000 veículos de combate de infantaria. Conheça o destacamento das Forças Especiais da Guarda Nacional da Ucrânia, o Grupo Lazars. Mais chocante que os 12 bilhões em destruição é que o líder do grupo nem é soldado profissional, mas sim produtor de cinema. Esse homem de 56 anos transformou um pequeno grupo de voluntários em uma das unidades de drones mais devastadoras da Ucrânia. Conheça Pavlo Yazarov, também chamado de Lazar. Antes da guerra, ele era conhecido como produtor de televisão coproprietário de um grande estúdio e responsável por um popular programa de debates políticos. Hoje, ele lidera a unidade de drones mais eficaz da Ucrânia, que atuou nas sombras nos últimos 3 anos. Ninguém sequer sabia quem eles eram. Tudo mudou em agosto de 2025, quando a Forbes Ucrânia colocou Yedozadov na capa e revelou ao mundo o histórico inacreditável do grupo. Criado em setembro de 2023, o grupo de Lazar destrói cerca de 300 milhões em equipamentos russos por mês, sempre com evidências em vídeo. As baixas deles equivalem a quase 20% dos tanques russos destruídos na guerra, segundo o Estado-Maior-Geral da Ucrânia. A Rússia perdeu cerca de 11.300 tanques e mais de 23.500 blindados desde o início da invasão, sendo que o grupo de Lazar é responsável por cerca de 20 tanques perdidos. Integrante da 27ª Brigada da Guarda Nacional, essa unidade reúne civis que se tornaram pilotos de drones qualificados. Tudo começou quando o líder deles, Pavlo Yedozadov, decidiu se voluntariar quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala no final de 2022. Usando apenas suas habilidades organizacionais e um pensamento fora da caixa, ele construiu um tipo totalmente novo de equipe de guerra com drones, diferente de tudo o que a Ucrânia já tinha visto antes. Sob sua liderança, o Grupo Lazar cresceu de um pequeno projeto voluntário para a unidade de drones bombardeiros pesados mais letal da Ucrânia, com mais de 1.300 combatentes em toda a linha de frente. Hoje, suas equipes estão posicionadas aproximadamente a cada 10 quilômetros ao longo da linha de frente e quase todas as noites. Um exército de 90 a 100 equipes de drones começa a se preparar para dar um novo pesadelo às tropas russas. Tentando descansar, você vê o que realmente faz o grupo de Lazar se destacar e ser tão incrivelmente mortal é sua habilidade para inovação. Eles usam equipamentos comuns e peças aleatórias para criar armas devastadoras de formas inéditas. Em 2022, Yedozadov obteve um drone agrícola contrabandeado de contrabandistas de cigarros, avaliado em cerca de 10 mil. Ele prendeu uma mina antitanque da era soviética nele, transformou aquilo em uma arma e, assim, mudou o rumo da guerra moderna para as próximas gerações. No início, os drones eram limitados, exigindo sinal de rádio em linha de visão, mas a equipe de Yedozadov mudou isso ao equipar drones pesados com terminais Starlink. Isso significava que os pilotos podiam controlar os drones pela internet via satélite de muito longe, em vez de arriscarem suas vidas perto da linha de frente. Foi revolucionário.
Um drone de poucos milhares de dólares, com uma bomba barata e letal, podia voar dezenas de quilômetros em território inimigo. Enquanto isso, seus pilotos estavam seguros em um bunker, fora de perigo. Em mais de 3 anos, só 16 membros do grupo de Lazar morreram em ação, número muito baixo diante das missões perigosas que realizam. Antes de 2022, atingir alvos distantes atrás das linhas inimigas exigia mísseis caros ou enviar pilotos próximos à linha de frente, arriscando suas vidas. Cada missão. E é exatamente isso que a Rússia ainda faz hoje. Quero dizer, nós literalmente vimos isso na introdução. Usaram um lançador de foguetes de 10 milhões para atingir só um alvo. Outro problema era que as baterias dos drones comerciais duravam só 20 ou 30 minutos. O grupo de Lazar resolveu equipando os drones com grandes bancos de baterias. Em vez de 2 pacotes de baterias, os técnicos deles colocaram 18 pacotes de baterias em cada drone. Agora, um drone que antes atingia 2 alvos por missão pode atingir até 16 em uma noite graças ao voo estendido. Mesmo na carga útil, chamada Baba Yaga pelo grupo de Lazar, seus drones são muito versáteis e lidam com vários tipos de munição. Alguns drones lançam várias granadas com dispensador automático impresso em 3D. Outros levam só uma ogiva potente, como uma mina antitanque modificada, ou até um grande projétil de artilharia de 155 mm, essa flexibilidade permite que as tropas ucranianas atinjam diferentes alvos em grandes áreas ou concentrem o fogo para destruir bunkers, tanques e veículos blindados com precisão, em vez de poucos entusiastas de drones lançando granadas aleatoriamente. Yeda Zadov criou uma versão de drones do McDonald's, eficiente, organizada e mortal. Em 2023, drones ucranianos mal passavam 3 quilômetros da linha de frente e já viravam alvos fáceis. Agora, veículos blindados estão difíceis de achar, mesmo a 20 quilômetros das linhas inimigas. De certa forma, essa escassez de alvos por si só prova o quão eficazes eles têm sido. Para apimentar, a Ucrânia transformou explodir tanques russos em um esporte competitivo e agora conta pontos oficialmente. Uma equipe de drones recebe 12 pontos por eliminar um soldado, 40 por destruir um tanque, 50 por lançador múltiplo de foguetes e 120 por eliminar concentração de infantaria inimiga. Eu sei que transformar a guerra em um placar de videogame parece controverso, mas é guerra. E adivinha quem está dominando completamente esse placar? O grupo do Lazar. Em junho de 2025, a unidade de Yeda Zarov fez de 2 a 5 vezes mais pontos que as demais equipes, em tanques, blindados e artilharia destruídos. Neste verão, o grupo de Lazar passou a caçar artilharia inimiga a 50 a 100 km atrás da linha de frente. Isso supera qualquer outra unidade de drones First Person View, por isso destruíram mais peças de artilharia russas do que as 4 melhores equipes seguintes juntas. Eles acumulam pontuações altas devido ao método meticuloso de verificação. Assim como vimos quando eles caçaram aquele lançador de foguetes Boyevaya Machina 30 Smirk, essa equipe se coordena muito melhor do que qualquer outra. Nunca é apenas um drone decolando aleatoriamente, avistando algo e bombardeando. Em vez disso, eles usam uma abordagem sistemática. Um drone faz o reconhecimento das posições inimigas. Outro acompanha o alvo de perto. E, por fim, alguns drones de ataque chegam para finalizar o trabalho. Se o primeiro drone deles falhar, outro está pronto para concluir o trabalho. Foi assim que eles derrubaram esse livro russo de 10 milhões... Sistema de Defesa Aérea, M1, em Donetsk. Um drone bombardeou o abrigo do lançador, forçando a equipe russa a se mover. Mas no exato momento em que o livro começou a se mover, outro drone desceu e o destruiu, finalizando o trabalho de vez. Com esses métodos, o grupo de Lazar atinge taxas de acerto altíssimas e ainda documenta e verifica cada eliminação. Eles quase nunca divulgam vídeos dos ataques, mas cada gravação é enviada ao comando superior para confirmar os alvos abatidos. Por isso, a Rússia não pode negar a perda de equipamentos militares bilionários, porque provavelmente há uma gravação de cada tanque sendo destruído em algum lugar. Em 2024, a Rússia perdeu cerca de 1.400 tanques principais, obrigando o país a usar relíquias da Guerra Fria dos depósitos. Esses tanques antigos são inúteis, pois os drones de Lazar normalmente os localizam e destroem antes de chegar à linha de frente ou atirar.
Um T-90M novo custa cerca de 3 a 4 milhões, e mesmo modelos antigos valem centenas de milhares ou milhões de dólares. Enquanto isso, um lançador Smirch ultrapassa 5 milhões, e o sistema Buk custa cerca de 10 milhões. Em outubro de 2025, as perdas russas em equipamentos atingiram cerca de 100 bilhões, segundo imagens vazadas e testemunhas. Os militares russos estão tão desesperados para repor perdas que recorrem a medidas realmente absurdas. Comandantes russos acreditam que veículos com motores e peças de metal são facilmente identificados e destruídos por drones. Eles recorreram ao uso de animais como transporte. Uma transmissão de rádio interceptada mostra um soldado russo reclamando: "O Ministério da Defesa nos enviou um burro, pois não temos mais caminhões." O grupo de Lazar, claro, não é responsável por todas as perdas russas. As equipes de artilharia da Ucrânia, os times antitanque e outras unidades de drones também causaram muitos danos. Mas a unidade de Lazar se destaca por caçar implacavelmente os alvos mais valiosos da Rússia: tanques, artilharia e sistemas de defesa aérea. Esses equipamentos caros são exatamente o motivo pelo qual o dano total estimado é tão impressionante. Pegue, por exemplo, a noite de 13 de fevereiro de 2023. As forças russas tentaram lançar um ataque mecanizado surpresa com 32 veículos, incluindo tanques e veículos blindados de transporte de pessoal. Infelizmente para eles, os operadores de drones de Lazar avistaram o comboio se aproximando. Em vez de deixar o inimigo passar, eles rapidamente entraram em ação. Drones bombardeiros decolaram em direção à coluna inimiga, localizaram cada veículo com câmeras térmicas e lançaram bombas em sequência. Em minutos, 27 dos 32 veículos viraram destroços em chamas. Imagine o estrago que esse comboio teria causado se alcançasse a linha de frente. A Ucrânia perdeu só um pequeno drone na operação, um preço mínimo diante dos milhões de dólares em danos às forças russas. Em outro caso, cerca de 30 tanques russos e veículos BMP se reuniram para lançar um ataque coordenado. Novamente, os operadores de drones de Lazar observavam, e no momento certo, um enxame de drones de fogo pesado avançou, destruindo ou desativando toda a formação dos 30 blindados. E há também um caso hilário que merece ser citado. Um drone bombardeiro voltava de missão, após acertar o alvo, quando avistou um sistema russo de defesa aérea Buk M1. Mas o drone já tinha lançado a munição. O operador do drone optou por pousar suavemente sobre o veículo russo enquanto este seguia pela estrada. Pouco tempo depois, quando os russos estacionaram e saíram de seus veículos para uma conversa pós-missão, eles finalmente perceberam o drone. Confusos, os russos cutucaram-no com um pau, até que o operador ucraniano detonou remotamente o drone. E o resto é história. O grupo de Lazar se destaca por ser formado quase totalmente por ex-civis, cerca de 98%. Esses são homens e mulheres que, até recentemente, tinham pouca ou nenhuma experiência militar. Eram empreendedores, especialistas em tecnologia da informação, engenheiros, estudantes e até produtores de televisão. Ieda Zadov tinha talento para identificar potencial oculto. Por exemplo, ele nomeou uma jovem sem experiência militar como chefe de gabinete. Ela tinha habilidades organizacionais excepcionais, ideais para as operações em rápido crescimento da unidade. Normalmente, esse cargo seria de um oficial experiente, mas Ieda Zarov priorizava a habilidade ao invés de posto ou antiguidade. Sua confiança e civis competentes permitiram o crescimento livre de novas ideias, sem serem sufocadas pelas doutrinas rígidas que atrasam as Forças Armadas da Rússia há quase 4 anos. O membro mais famoso do grupo de Lazar pode ser o piloto de drones chamado Fishnau. Antes da guerra, Fish tinha uma empresa e pilotava drones por hobby. Ele se tornou o primeiro piloto de drones de Ieda Zadov nos dias iniciais da unidade. Atualmente, o capitão Fish é reconhecido por destruir mais de 500 equipamentos militares russos, construindo uma reputação incrível. Apesar dos sucessos, o grupo de Lazar ainda enfrenta grandes problemas. Ieda Zarov alertou várias vezes que sua unidade enfrenta dificuldades financeiras. No orçamento de defesa da Ucrânia, para 2025, o grupo de Lazar deveria receber menos de 95 milhões. Pode parecer muito, mas não basta para manter as operações em larga escala até o fim de 2025.
Restrições orçamentárias limitaram a produção de drones da unidade a 30% da capacidade, e só um terço das equipes treinadas tinha drones para voar todas as noites. Isso é especialmente frustrante porque a unidade tem demonstrado consistentemente sua capacidade de entregar resultados em escala industrial quando recebe o financiamento adequado. E essa pressão financeira continua, apesar do compromisso de Eda Azarov em conduzir as operações da forma mais econômica possível. Outro problema é que a Rússia está se adaptando. Desde o início de 2024, a Rússia passou a investir em sistemas de guerra eletrônica para bloquear ou interceptar drones. Eles aprimoraram a camuflagem, passaram a mover equipamentos valiosos, usaram iscas, cortinas de fumaça e armas antidrones para proteger ativos críticos. O grupo de Lazar precisou inovar para se manter à frente, reforçando o controle dos drones contra interferências, voando mais baixo para evitar radares e coordenando com outras unidades ucranianas para eliminar sistemas russos de guerra eletrônica. Mas, com o financiamento diminuindo e a capacidade operacional limitada, a vantagem da Ucrânia na guerra de drones pode começar a desaparecer em breve. Os dias em que drones ucranianos destruíam facilmente equipamentos russos perto da linha de frente já terminaram. Equipes de drones costumam avançar 20 ou 30 quilômetros em território russo para localizar alvos, o que torna as missões mais arriscadas e complexas. Agora, cada ataque bem-sucedido exige reconhecimento mais cuidadoso e centenas de missões, fazendo com que os pilotos trabalhem muito mais para obter o que antes era fácil. Um dos problemas de fazer vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados pelo YouTube.